Um jovem Brahmane de 25 anos de idade visitou o mestre. Quando viu o mestre, ele ficou histérico e gritou: "Você é Deus! Você é Parabrahma! Você é meu pai! Pai, salve-me!" E assim por diante. A sua histeria aumentou. Ele bateu no peito violentamente, alternadamente com as duas mãos, gritando Shivoham, Shivoham. Então ele gritou novamente, rangindo os dentes histericamente: "Eu vou erradicar o materialismo", como se estivesse esmagando o materialismo entre seus dentes. Então ele pediu: dê-me poder, ou eu vou. Ele começou a estrangular a si mesmo. Quando gentilmente removido por outros, ele caiu prostrado diante de Siribhagavan, dizendo: "Eu me refugiarei aos pés de meu pai. Pai, você é Parthasarathi, eu sou Arjuna. Vamos eliminar o materialismo." E assim por diante. Ele finalmente foi retirado da presença de Maharshi. Ele se lavou, tomou um refresco leve e sentou-se quietamente no salão por algumas horas. Ele se absteve da refeição do meio-dia. À tarde ele teve outro acesso quando gritou: "Vou cortar a cabeça de Krishna se ele vier aqui agora. Ele me aconselhou a desistir do meu trabalho, mas não protege a minha mãe. Ou que ele corte minha cabeça." E assim por diante. Depois de algumas horas de silêncio, Sribhagavan pediu ao Sr. K.L. Sarma para ler uma parte do seu comentário sobre a verdade revelada. A essência desse comentário é que as pessoas, incapazes de ajudarem a si mesmas, pedem poderes divinos para serem utilizados para o bem-estar humano. Isso é semelhante à história de um homem aleijado que vociferou, dizendo que dominaria o inimigo se fosse ajudado por suas pernas. A intenção é boa, mas não há senso de proporção. Ao ouvir a leitura, o jovem de repente ficou de pé num salto, saudando Sribhagavan e dizendo: "Pai, pai, eu estava errado, perdoe-me, ensine-me, eu obedecerei ao que você disser", e assim por diante. Então, novamente à noite, ele se prostrou dizendo: "Eu me rendo." Um homem perguntou: "A minha mente permanece clara por 2 ou 3 dias e fica lenta nos 2 ou 3 dias seguintes. E assim isso se alterna. Ao que isso se deve?" Isso é bastante natural. É o jogo do brilho sattva, atividade rajas e escuridão tamas, se alternando. Não lamente por tamas, mas quando o sattva entrar em jogo, segure-o firmemente e faça o melhor dele. O que é o coração? É o assento, se assim puder ser dito, do ser. É o coração físico? Não, é o lugar de onde eu surge. O que acontece ao Jiva após a morte? A questão não é apropriada para um jiva agora vivo. Um jiva desencarnado pode me perguntar, se conveniente. Entretanto, que o jiva incorporado resolva o problema atual e descubra quem ele é. Haverá um fim dessas dúvidas. O que é dhyana? A palavra dhyana geralmente significa meditação em algum objeto, enquanto nidhi dhyasana é usado para investigação do ser. As tríades persistem até que o ser seja realizado. Dhyana e nidhi dhyasana são o mesmo em relação ao aspirante, porque envolvem a trindade e são sinônimos de bhakti. Como dhyana deve ser praticada? Dhyana serve para concentrar a mente. A ideia predominante afasta todas as outras. Dhyana varia de acordo com o indivíduo. Ela pode ser sobre um aspecto de Deus, sobre um mantra, sobre o ser e assim por diante. Um jovem chegou para o darshan. Ele havia lido os 2 livros de Paul Brunton. Ele perguntou: "Os budistas dizem que o eu é irreal, enquanto o livro O Caminho Secreto nos diz para superar o pensamento eu e chegar ao estado de ser. Qual é a verdade?" É concebido que há 2 eus. Um é o inferior e irreal, do qual todos estão cientes, e o outro é superior e real, o qual deve ser realizado. Você não está ciente de si mesmo enquanto está dormindo. Você está ciente na vigília. Acordado, você diz que estava dormindo. Você não sabia disso no estado de sono profundo.
Então, a ideia de diversidade surgiu junto com a consciência do corpo. Essa consciência do corpo surgiu em algum momento específico. Ela tem origem e fim. O que origina deve ser algo. O que é esse algo? É a consciência eu. Quem sou eu? De onde eu venho? Ao encontrar a fonte, você percebe o estado de consciência absoluta. Quem é esse eu? Ele parece ser apenas uma série contínua de impressões dos sentidos. A ideia budista parece ser assim também. O mundo não é externo. As impressões não podem ter uma origem externa, porque o mundo só pode ser conhecido pela consciência. O mundo não diz que ele existe. Isso é impressão sua. Do mesmo modo, essa impressão não é consistente e nem ininterrupta. No sono profundo, o mundo não é conhecido. E então ele não existe para um homem adormecido. Portanto, o mundo é a sequência do ego. Descubra o ego. A descoberta de sua fonte é a meta final. Eu creio que não devemos infligir sofrimento a outras vidas. Nós devemos então suportar a mordida do mosquito e nos submetermos a ela também? Você não gosta de sofrer. Como pode infligir sofrimento a outros? Apenas mantenha os mosquitos longe, já que você sofre com suas picadas. No decorrer de uma conversa posterior, o visitante disse: "O mundo envia impressões e eu acordo." O mundo pode existir sem alguém para percebê-lo? Qual é a anterior? A consciência de ser ou a consciência de acordar? A consciência de ser está sempre lá, eterna e pura. A consciência de acordar surge e desaparece. É transitória. O mundo não existe para os outros, mesmo quando eu estou dormindo? Esse mundo zomba de você também, por conhecê-lo sem conhecer a si mesmo. O mundo é o resultado de sua mente. Conheça a sua mente, então veja o mundo. Você perceberá que ele não é diferente do ser. O Maharshi não está ciente de si mesmo e seus arredores, tão claramente quanto eu estou? De quem é a dúvida? As dúvidas não são para os realizados. Elas são apenas para os ignorantes. Relato do Yogi Ramayya de suas experiências. Sentar-se na presença do Maharshi traz paz de espírito. Eu costumava me sentar em Samadhi durante 3 ou 4 horas, então eu sentia que a minha mente tomava uma forma e saía de dentro. Pela prática e meditação constantes, ela entrou no coração e se fundiu nele. Eu concluo que o coração é o lugar de repouso da mente. O resultado é a paz. Quando a mente é absorvida no coração, o ser é realizado. Isso pode ser sentido mesmo no estágio de concentração. Eu perguntei a Ramana Maharshi sobre a contemplação, e ele me ensinou da seguinte maneira: quando um homem morre na Índia, a pira funerária é preparada e o corpo é colocado horizontalmente na pira. A pira é acesa. O que resta depois que o corpo é queimado? A mente. Surge a questão: quantos há neste corpo? 1 ou 2? Se 2, por que as pessoas dizem eu e não nós? Há, portanto, apenas um. Onde ele nasceu? Qual é a sua natureza? Inquirindo assim, a mente também desaparece. Então vê-se que o que resta é eu. A próxima pergunta é: quem sou eu? O ser apenas. Isso é contemplação. Foi assim que eu fiz. Por esse processo, o apego ao corpo é destruído. O ego desaparece. Só o ser brilha. Um método de obter a dissolução da mente é a associação com aqueles que realizaram o ser. Eles são peritos perfeitos em Samadhi. A autorrealização foi fácil, natural e perpétua para eles. Aqueles que ficam perto deles, em contato simpático, gradualmente absorvem o hábito de Samadhi deles. Um visitante educado perguntou a Ramana Maharshi sobre Dvaita e Advaita. A identificação com o corpo é Dvaita. A não identificação é Advaita. Uma aristocrática e distinta senhora visitante do norte, acompanhada por seu secretário particular,
Chegou ao meio-dia, esperou alguns minutos e perguntou ao Maharshi logo depois que ele voltou para o salão, depois do almoço: Maharaj, nós podemos ver os mortos? Sim, Os yogis podem mostrá-los para nós? sim, eles podem, mas não me peça para mostrá-los a você, pois eu não posso. Você os vê? Sim, em sonhos. Nós podemos realizar o objetivo através do yoga? Sim, Você já escreveu sobre o yoga? Existem livros sobre o assunto escritos por você? sim. Depois que ela partiu, o mestre observou: Se não conhecemos os nossos parentes antes do nascimento deles, por que deveríamos conhecê-los depois da morte? O que é karma? Alguém perguntou. Aquilo que já começou a dar frutos é classificado como Parabdha Karma, ação passada. O que está armazenado e dará frutos mais tarde é classificado como Sanchita Karma, ação acumulada. Esse é variado, como os grãos obtidos pelos aldeões na troca por verduras. Esses grãos trocados consistem em arroz, pães, cevada, etc. Alguns que flutuam, outros que afundam na água. Eles podem ser bons, ruins ou neutros. Quando o mais potente do karma múltiplo acumulado começa a dar frutos no nascimento seguinte, ele é chamado de Parabdha Karma daquele nascimento. Quando um dos atuais atendentes se aproximou pela primeira vez de Bhagavan, ele perguntou: qual é o caminho da libertação? O caminho já tomado leva à libertação. Conversando com um visitante, Ramana Maharshi observou que só um sábio realizado, um Atmayani, pode ser um bom Karma Yogi. Depois que o senso de fazedor acabar, vejamos o que acontece. Sri Sankara recomendou inação, mas ele não escreveu comentários e participou de disputas? Não se incomode em agir ou não. Conhece a ti mesmo. Então vamos ver de quem é a ação, de quem ela é. Que a ação se complete. Enquanto houver o fazedor, ele deverá colher os frutos de sua ação. Se ele não se considera o fazedor, não há ação para ele. Ele é um asceta que renunciou à vida mundana, um sannyasi. Como surgiu o ego? Não é necessário saber isso. Conheça o presente. Não conhecendo esse, por que você se preocupa sobre outros tempos? O Maharshi disse em resposta a uma pergunta: O mundo está dentro de você ou fora de você? Ele existe independentemente de você? O mundo vem e lhe diz, eu existo? O Brahmane questionador recomeçou: como sabemos que a ação é nossa ou não? Se os frutos das ações não afetam o indivíduo, ele está livre da ação. O conhecimento intelectual é suficiente? A menos que seja conhecido intelectualmente, como praticá-lo? Aprenda-o intelectualmente primeiro. Então não pare nisso, pratique-o. Quando você adere a um sistema filosófico, você é obrigado a condenar os outros. Esse é o caso dos chefes dos mosteiros. Não se pode esperar que todas as pessoas façam o mesmo tipo de ação. Cada um age de acordo com seu temperamento e vidas passadas. Sabedoria, devoção, ação, inana, bhakti, karma, estão todas interligadas. A meditação sobre as formas é conforme a própria mente de alguém. Ela se destina a livrar a mente de outras formas, limitando-a a uma única forma. Isso leva à meta. É impossível fixar a mente no coração para começar. Então esses auxílios são necessários. Krishna diz que não há nascimento para você, para mim e etc. E depois diz que ele nasceu antes de Aditya. Arjuna contesta isso.
Portanto, é certo que cada um pensa em Deus de acordo com o seu próprio grau de adiantamento. Você diz que você é o corpo em estado de vigília, mas não o corpo no sono. Uma vez que existem vários corpos para o indivíduo, não deveria haver capacidade infinita para Deus? Qualquer que seja o método que alguém siga, esse método é encorajado pelos sábios, pois ele leva à meta, como qualquer outro método. Existem céu e inferno? Deve haver alguém para ir lá. Eles são como sonhos. Nós vemos que o tempo e o espaço existem também no sonho. Qual é verdadeiro, o sonho ou a vigília? Então devemos nos livrar da luxúria, raiva, etc. Desista dos pensamentos. Você não precisa desistir de mais nada. Você deve estar lá para ver alguma coisa. Isso é o ser. O ser é sempre consciente. É bom fazer peregrinações? Sim, Qual esforço é necessário para alcançar o ser? o eu deve ser destruído. O ser não é para ser alcançado. Existe algum momento em que o ser não exista? Ele não é novo. Seja como você é. O que é novo não pode ser permanente. O que é real deve existir sempre. O que é sacrifício através da sabedoria? Ou outros sacrifícios? Existem outras disciplinas para isso. A prática é para ganhar sabedoria, Inanna. Os Jivamuktas são de diferentes tipos? O que importa se eles diferem externamente? Não há diferença em sua sabedoria. Quando fiel a um mestre, você pode respeitar os outros? O guru é apenas um. Ele não é físico. Enquanto há fraqueza, o suporte da força é necessário. Krishnamurti diz: nenhum guru é necessário. Como ele soube disso? Pode-se dizer isso depois de realizar, mas não antes. Você ganhou esse estado por um grande esforço. O que nós, pobres almas, devemos fazer? Nós estamos em nosso ser, nós não estamos no mundo. O que são o céu e o inferno? Você carrega o céu e o inferno com você. Sua luxúria, raiva, etc., produzem essas regiões. Elas são como sonhos. O Gita diz que se um homem fixa sua atenção entre as sobrancelhas e prende a respiração, ele alcança o estado supremo. Como isso é feito? Você está sempre no ser. Não existe alcançar ele. A sobrancelha é apenas um lugar onde a atenção deve ser fixada. Você falou do coração como o lugar da meditação? Sim, ele também é isso. O que é o coração? É o centro do ser. O ser é o centro dos centros. O coração representa o centro psíquico e não o centro físico. O termo Gnana é sabedoria realizada. O mesmo termo é usado para um método também. Por quê? Inanna inclui o método também, porque ele por fim resulta em realização. Um homem deve se dedicar a ensinar seu conhecimento, mesmo que imperfeito? Se o seu parábita for assim. No capítulo 7º, Arjuna pergunta se karma é um método ou sadhana. Krishna responde que ele é, se for feito sem o senso de fazedor. Assim, as escrituras tanto aprovam quanto negam o karma. O karma desaprovado por elas é aquele que é feito com o senso de fazedor. Não deixe o karma. Você não pode fazer isso. Abandone o senso de fazedor. O karma continuará automaticamente, ou o karma o deixará. Se o karma for sua sina, de acordo com o parábdha, ele certamente será feito, quer você queira ou não. Se o karma não for sua sina, ele não será feito, mesmo que você se envolva atentamente nele.
O primeiro sutra de Patanjali é aplicável a todos os sistemas de yoga. A meta é a cessação das atividades mentais. Os métodos diferem. Enquanto houver esforço feito para essa meta, ele é chamado de yoga.